Segunda-feira, 24 de abril, o Jornal da Cultura está começando e tem os seguintes destaques. Termina daqui 3 horas o julgamento virtual dos 100 primeiros denunciados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O STF já formou maioria com placar de 8-0. Faltam os votos dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, indicados pelo ex-presidente Bolsonaro. Defesa de Anderson Torres consegue adiar o depoimento previsto para hoje sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal nas eleições. O estado emocional e cognitivo do requerente, que já era periclitante, sofreu uma drástica piora, escreveram os advogados no pedido de adiamento. Concessionárias que administram os aeroportos mais movimentados do país querem renegociar 5 bilhões de reais de dívidas com o governo federal prestes a vencer. Ferramentas digitais para identificar imagens falsas não conseguem acompanhar o ritmo da geração de conteúdo nas redes sociais. Em reunião com empresários em Portugal, Lula volta a criticar a taxa de juros básica no Brasil e promete investir 23 bilhões de reais este ano em infraestrutura. Chico Buarque de Holanda finalmente recebe prêmio literário concedido pelos governos de Portugal e do Brasil há 4 anos. Reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camões. Em 2019, Bolsonaro se recusou a assinar o diploma. Olá, boa noite. Recebemos hoje o advogado João Santana e também o comunicador e apresentador do Provoca, Marcelo Taz. E você pode dar a sua opinião pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Karen. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O ministro da Fazenda espera que o Superior Tribunal de Justiça feche uma das brechas tributárias esta semana para aumentar a arrecadação de impostos. A discussão na Corte é sobre a exclusão da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido dos benefícios do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nesta segunda-feira com o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso no Superior Tribunal de Justiça. Esse julgamento de quarta-feira pode mudar completamente o horizonte fiscal do país. E não depende do Executivo. A questão submetida a julgamento é definir se é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. O colegiado determinou a suspensão do trâmite de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. De acordo com o STJ, há mais de 400 decisões monocráticas e 50 acórdãos sobre a matéria, proferidos por ministros da primeira e segunda turma. A ideia é que a Corte uniformize o entendimento sobre demandas que se repetem nos tribunais brasileiros. Os chamados gastos tributários são alvo do momento no Ministério da Fazenda. Segundo o comandante da pasta, Fernando Haddad, os benefícios fiscais previstos em lei somam algo como 500 bilhões de reais. E há outros 100 bilhões que não estão na legislação, mas que na prática são ralos abertos na arrecadação. Os quase 600 bilhões de reais são classificados pelo ministro Haddad como anômalos e ilegítimos. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, nesta segunda-feira, Haddad disse que quer abrir a caixa preta das renúncias fiscais e prometeu divulgar o CNPJ, os registros de empresas na Receita Federal de todos os que se beneficiam de vantagens tributárias. Tem empresas, para você ter uma ideia, que não tem mais lucro. Tem empresas muito rentáveis que não declaram lucro e, portanto, não pagam imposto de renda à pessoa jurídica. O que elas fizeram? Transformaram o lucro artificialmente em juros sobre capital próprio. Então não pagam nem como pessoa jurídica, nem como pessoa física. Fernando Haddad pretende fechar esses buracos. O ministro quer aumentar a arrecadação em cerca de 150 bilhões de reais com essas iniciativas.
recursos necessários para cumprir a meta de zerar o déficit público no ano que vem e manter em pé o novo arcabouço fiscal. A gente tem que reduzir essas renúncias fiscais. É uma coisa bastante importante, porque muitas vezes elas não fazem sentido, mas a gente tem que convir que não pode se colocar uma espécie de a culpa é só das empresas, né? Eu acho que se existem renúncias fiscais é porque o governo federal, o Congresso, acabou colaborando para a criação dessas renúncias. Então, apenas esse ponto que eu acho importante, embora concorde com o ministro, que as renúncias fiscais devem ser revistas. João, o ministro Fernando Haddad está na direção certa, apostando na justiça? Olha, vamos lá, por partes, não é? Primeiro, relativamente às renúncias fiscais, está mais do que certo no sentido de fazer revisão. Eu vou falar aqui um caso clássico de subsídio, a Zona Franca de Manaus, não é? Criada em 1967, se não me falha a memória, não é? Ela até hoje efetivamente não demonstrou a efetiva razoabilidade e eficácia para o que ela foi feita. Ela foi feita inicialmente para que você, a partir de um determinado ponto do Estado brasileiro, geograficamente, você exportasse, e hoje ela não exporta para fora, ela exporta de Manaus para o Sudeste, para o Sul. E o que ela trouxe de efetivo benefício àquela região? É uma questão que está na hora de você verificar. Eu falo isso aqui, Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga, imediatamente ele salta lá da minha garganta, porque todos defendem esse subsídio. Mas, assim como esse, tem vários. Tem 600 bilhões, quase 600 bilhões de reais de subsídios que devem ser revistos. Devia ter um pente fino para ver todos eles que estão acontecendo e parar com isso. Agora, o que eu vejo um pouco no ministro e nessa gestão é um pouco esse caráter fazendário do Estado. Quer dizer, você sempre vai buscar quem me pague mais, eu quero arrecadar de qualquer jeito. Então, por exemplo, essas discussões que estão no STJ e tem outras que já estão até no Supremo, o que acontece? Você não pode ter um imposto como fato gerador de outro imposto. E o que acontece no Brasil é que você, na bagunça tributária que tem, você acaba tendo um imposto cobrado como base, fato gerador, que a gente chama tecnicamente, para estabelecer um novo imposto, não é? Eu fico aqui com a aula que eu tive do professor Alcides Jorge Costa, que é um dos pais do direito tributário brasileiro, que foi meu professor, e que uma vez ele perguntado qual é o melhor imposto tributário, professor, qual é o melhor imposto que tem? Ele falou de menor alíquota. Agora, Taz, você acha que há muitas companhias com subsídios maiores do que de fato merecem? Olha, o que ajudaria a responder essa pergunta é mais transparência. E aí eu quero fazer uma comparação quando você tem um benefício fiscal e faz um filme ou faz uma peça de teatro. Você mostra os selinhos lá no filme, na peça de teatro, que você teve um benefício fiscal. Você imagina se isso fosse aplicado, por exemplo, à indústria automobilística, né? Um carro com um selinho de quanto que ele ganha de subsídio fiscal. É uma ideia provocadora para a gente pensar no seguinte: quanto que tem de gente que recebe o benefício e isso não está claro para todo mundo, porque os números são muito grandes, né? Sim. 300 bilhões ao ano. E o ministro Haddad apontou ali que gente que usa isso daí para gerar, enfim, um dinheiro que acaba meio que sendo usado como uma aplicação financeira, eu acho que é fácil, é só deixar mais transparente. É bom lembrar que a sociedade está criando, né, alguns movimentos, tem um que chama Só Acredito Vendo, uma hashtag, né, que é justamente querendo ver melhor quem que realmente se beneficia desses impostos. Então, a minha visão é o seguinte: mais transparência e vamos debater isso, todo mundo entendendo melhor quem que está se beneficiando de uma maneira que não vale muito a pena para todo mundo. E em Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de entrega do Prêmio Camões ao compositor e escritor Chico Buarque. Antes, Lula se reuniu com empresários, prometeu investir 23 bilhões de reais este ano em infraestrutura e voltou a criticar a taxa básica de juros do país. O encontro com empresários na cidade de Matosinhos, norte de Portugal, serviu para reforçar a mensagem de que o Brasil está pronto para uma maior abertura econômica com a Europa. Mas o presidente disse que, internamente, o país ainda precisa ajustar seus fluxos. Um deles é a infraestrutura. E apenas esse ano nós vamos investir na área de infraestrutura
23 bilhões de reais, o que significa 4 vezes o que foi investido em 4 anos do outro mandato. Em seguida, criticou mais uma vez a taxa básica de juros. Nós temos um problema no Brasil, primeiro-ministro, que Portugal, não sei se tem, é que a nossa taxa de juros é muito alta. É muito alta. No Brasil, a taxa Selic, que é a taxa referencial, está 13,75. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75. Para o primeiro-ministro de Portugal, os negócios com o Brasil devem avançar, principalmente nos setores da defesa e da energia. O Brasil é um dos 10 maiores investidores em Portugal, é o segundo maior fora da União Europeia, mas muito aquém do enorme potencial de investimento que o Brasil tem para investir em Portugal. De Matosinhos, Lula e Antônio Costa seguiram para a OGMA, a fábrica aeronáutica portuguesa que tem a Embraer como sócia majoritária. Um dos acordos firmados durante a visita do presidente é para que os aviões Super Tucano da Embraer passem a ser produzidos pela OGMA, nos mesmos padrões das aeronaves utilizadas pela OTAN, a Aliança de Defesa do Atlântico Norte. Lula e Antônio Costa embarcaram em um avião KC-390, a primeira de 5 aeronaves que a Embraer vai vender para a Força Aérea Portuguesa. O último compromisso da agenda do dia foi no Palácio Nacional de Queluz, para a entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque. O compositor foi o vencedor da edição de 2019, mas o então presidente Jair Bolsonaro se recusou a assinar o diploma da premiação. Reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Hoje, para mim, é uma satisfação corrigir um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempos. Digo isso porque esse prêmio deveria ter sido entregue em 2019 e não foi. O Prêmio Camões é considerado a maior honraria literária da língua portuguesa. Ele é concedido anualmente desde 1988, de maneira conjunta, pelos governos de Brasil e Portugal. O júri que seleciona os vencedores é formado por intelectuais dos 9 países que têm o português como língua oficial. O que se viu aqui hoje foi uma celebração, considerada o reencontro do Brasil com a valorização de sua cultura. É um momento mágico. Para Pilar Del Rio, a presidente da Fundação José Saramago e viúva do escritor que venceu o Camões em 1995, foi um momento mágico e impressionante. Acho que o Brasil merecia. Os leitores de todo o mundo, sejam de língua portuguesa ou de outros idiomas, mereciam. Não creio que este palácio tenha ouvido antes os gritos que foram ouvidos e o fervor com que se aplaudiu. Estamos todos de enhorabuena. João, qual pode ser o impacto das parcerias com empresários estrangeiros na economia do país sem vender patrimônio ou empresas públicas? Bom, as parcerias são sempre bem-vindas. Por exemplo, essa parceria da Embraer é muito interessante. O produto que a Embraer faz, os aviões que a Embraer faz, são de altíssima qualidade. Não é? É fantástico o Brasil ter uma das 3 maiores empresas aeronáuticas do mundo. Está aqui no Brasil e ela está se internacionalizando como todos estão fazendo. Então é fundamental, é muito importante. O que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte: você exporta se você tiver produtos baratos. Você compra se seu produto for barato também. Então, a gente tem que imaginar, voltar lá naquela conversa inicial do ministro Haddad. Para que a gente produza, para que a gente tenha coisa para competir com os outros países, a gente tem que ter uma indústria com menos tributação. O nosso preço maior no Brasil, dos produtos que a gente aqui faz, é o tributo. Claro que, evidentemente, temos que ter a ação do Estado também, auxiliando esse país a desenvolver tecnologia, como fez no caso da Embraer, porque sem educação, sem tecnologia, sem infraestrutura, nós não vamos conseguir tirar o país da situação que está.
Agora, Taz, pegando um outro ponto, né? Existe alguma estratégia por trás dos ataques de Lula ao presidente do Banco Central, à taxa de juros? Onde é que ele quer chegar com esse embate? Eu sei que ele quer que os juros, que a taxa caia, né? Mas esse embate, ele surte algum efeito? Se é eficiente, né? Eu tenho dúvidas, porque faz tempo que ele está nesse embate e não vejo muito resultado. Agora, o nome disso é jogo político, e aí é uma questão da gente entender, todos nós entendermos até que ponto que uma taxa de juros é uma coisa que é necessária para não haver inflação. Isso é importante ficar claro, né? Porque às vezes me parece que tem gente que acha que não, um pouquinho de inflação não tem problema. Eu acho que é quem não viveu inflação, né, João? Karen, não é isso? Porque a inflação, quem viveu a inflação de 2 dígitos, né, como eu e muita gente que tem um pouco mais de idade, é uma coisa que faz muito mal, principalmente para as classes menos favorecidas, né, a inflação. Então, esse negócio de brincar com taxa de juros não é bom. Agora, é uma boa tática? Não sei. Ele deveria perguntar para o Chico Buarque, porque o Chico usou nesse discurso uma arma que eu acho muito mais eficiente, que é o humor, né? E além dele ter citado, né, a rara fineza se referindo a Bolsonaro, ele inclusive se autodepreciou quando ele lembrou que o poeta João Cabral, que foi o primeiro brasileiro a receber o Camões, não gostava de música e provavelmente não tinha lido um livro dele. Então, quando alguém usa de humor dessa maneira, como o Chico fez brilhantemente, num dia inesquecível para a cultura brasileira, eu creio que há mais eficiência na comunicação. 2 observações só, tá? Primeiro, senso de humor ou a pessoa tem ou não tem, ele não adquire, né? E lembrar o seguinte, que Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, foi musicada por Chico Buarque de Holanda. Olha só, olha a ironia. E no próximo bloco, Polícia Federal adia depoimento do ex-ministro Anderson Torres. E ainda, ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, quer investigação da responsabilidade do general Augusto Heleno, aliado de Jair Bolsonaro, nos atos golpistas de 8 de janeiro. A gente volta já já e eu espero o seu comentário na hashtag Jornal da Cultura. As ferramentas digitais para identificar os chamados deepfakes não conseguem acompanhar o ritmo da geração de conteúdo na internet. Essa é a conclusão de um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Deepfakes são imagens falsas manipuladas por inteligência artificial. Elas simulam a ação de uma pessoa como se fosse de verdade. Chamam a atenção pela aparência realista e pelo alto potencial de provocar conclusões erradas e promover desinformação. As fotos de Donald Trump, ex-presidente americano em luta corporal contra policiais e logo depois na cadeia, com roupa de presidiário, fizeram muita gente acreditar que as cenas eram reais. Teve ainda quem foi pego de surpresa quando o Papa Francisco surgiu em grande estilo, vestindo um badalado casaco branco. Mas uma montagem falsa com aparência bastante realista. O chamado deepfake, com o uso da inteligência artificial, troca o rosto de pessoas em fotos e vídeos, sincroniza movimentos labiais, expressões e manipula vozes. Na maioria dos casos, os resultados são bem convincentes. O ritmo da geração dessa prática é tão veloz que as ferramentas digitais para identificar as imagens alteradas estão ficando para trás. Esse avanço preocupa por causa das reações que as deepfakes podem provocar na sociedade. Segundo o Índice de Inteligência Artificial 2023 da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o algoritmo que teve o melhor desempenho na detecção de deepfakes de celebridades no ano passado foi de uma universidade australiana, com 78% de acertos. Essa tecnologia ainda está em desenvolvimento. Hoje, startups atendem principalmente a governos e empresas que desejam reduzir esse tipo de fraude. Plataformas como Facebook e Twitter não são obrigadas por lei a alertar sobre o conteúdo manipulado. O investimento em ferramentas para erradicar produções alteradas é relativamente baixo. Segundo a empresa de pesquisa HSRC, o mercado global de luta contra as deepfakes foi avaliado em 3,86 bilhões de dólares em 2020.
Eu sou muito cética em relação à autorregulamentação. Eu acho que a autorregulamentação, quando esbarra no interesse comercial, sempre prevalece, pelo menos historicamente, o interesse comercial. Então, tem que ter uma obrigatoriedade pelo poder público, que é a regulamentação, a lei, né? E aí com punição. Os métodos de detecção de deepfakes envolvem a comparação de características visuais, treinando computadores para aprender com exemplos, até a procura de características humanas, como o fluxo sanguíneo nos pixels de um vídeo. Só que a rápida proliferação dessa técnica requer algoritmos e recursos de computação mais desenvolvidos. Por enquanto, é cada um que tem que usar muito bom senso e checar a informação antes de repassar, porque senão, inconscientemente, mesmo que não seja intenção, você acaba repassando fake news, deepfake, e você faz um desserviço à sociedade. Taz, o que precisa ser feito para que ferramentas consigam identificar essas imagens falsas? Há como dar conta desse conteúdo ou a gente ainda está muito longe disso? É muito difícil, porque quanto mais a ferramenta que identifica avança, mais a ferramenta que cria também avança. Aliás, um dos algoritmos é até os GANs, né? Uma coisa que um gera a imagem, o outro julga se a imagem está boa. São dois algoritmos que ficam conversando. Isso que é o machine learning, um aprende com o outro. Quanto mais esse que gera tenta enganar esse que julga, os dois aprendem, os dois melhoram. Agora, uma coisa que tem que ser feita foi dito ali pela minha querida amiga Dora Kaufmann. A regulação tem que partir do Estado por uma razão muito simples. A academia, que é quem pesquisa, é onde surgiu tudo isso, né, a inteligência artificial, não tem poder de fogo para competir, mas muito longe, né? O dinheiro de pesquisa na academia não tem nenhuma comparação com essas empresas que, sim, um dinheiro baixo para eles é $1 bilhão, que foi o que foi investido no OpenAI, que gerou o ChatGPT. Então, tem que ser uma conversa da sociedade regulando algo, como já se regula outras ferramentas perigosas, como, por exemplo, o automóvel, né? Antes de você botar um automóvel na rua, ele tem que passar por uma regulação. Ou remédio, ou alimento, queijo. Queijo é uma coisa que é regulada, né? O queijo, aliás, infelizmente, alguns produtores sofrem com isso, regulação super rigorosa. Sim. Por que tecnologia não é regulada? Essa é uma pergunta, né? Agora, hoje, qual que é a melhor forma da gente proteger os nossos dados? O que está ao nosso alcance, Taz? Cuidado com o que você clica e com o que você espalha. Então, nós vimos ali o deepfake com imagem. Com voz, é muito mais potente e muito mais fácil de fazer. Então, se um criminoso tem 3 segundos da sua voz em alta resolução, ele faz você falar qualquer coisa. Sim. E pode gerar um link, pode gerar um áudio, né, para chantagear, enfim, para fazer esse tipo de coisa. Então, quem clica nos links que oferece alguma recompensa, quem clica em links e quem espalha também, né, a fake news, tem que pensar que está colaborando para uma contaminação que faz mal para todo mundo. A Polícia Federal adiou o depoimento de Anderson Torres, inicialmente marcado para a tarde desta segunda-feira. O ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal está preso há pouco mais de 3 meses, acusado de omissão nos ataques à Praça dos Três Poderes. A defesa de Anderson Torres alega que houve uma drástica piora no quadro de saúde mental do ex-ministro e que ele não estaria apto a prestar qualquer esclarecimento à polícia. Ainda não há uma nova data para a oitiva. E ainda sobre os ataques de 8 de janeiro, o ministro interino Ricardo Capelli voltou a afirmar que pretende renovar os quadros do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Já o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, afirmou ter dilemas em relação à denúncia da Procuradoria-Geral da República contra parte dos invasores da Praça dos Três Poderes. O ministro se manifestou durante um almoço em São Paulo. André Mendonça disse ter dúvidas sobre a abertura de ação penal contra parte dos presos pelos atos golpistas. Nós temos ali 2 grupos, são 50 denunciados que invadiram os prédios públicos, foram presos em flagrante, em esses prédios. E o outro grupo de 50 pessoas que foram presas no dia seguinte. É muito mais
mais simples definir a situação daqueles 50 que foram presos. Por enquanto, o julgamento está 8-0 em favor da abertura de processo contra as primeiras 100 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. Os votos restantes, de Mendonça e do ministro Cássio Nunes Marques, também indicado por Bolsonaro, devem ser apresentados até a meia-noite de hoje. Durante o fim de semana, cumprindo uma ordem judicial, o Gabinete de Segurança Institucional divulgou as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia da invasão. Esta câmera, voltada à principal porta do prédio, mostra que o palácio ficou sem qualquer proteção por 45 minutos após policiais e militares do Batalhão da Guarda Presidencial recuarem o bloqueio no local. Os vídeos ainda mostram manifestantes dando chutes na antessala do gabinete presidencial. Eram 3 horas e 56 minutos. 2 minutos depois, um major do GSI aparece dando água aos invasores. Às 4h11, o mesmo oficial conversa com manifestantes num clima aparentemente amistoso. 1 minuto e 26 segundos depois, o então chefe do GSI, o general da reserva Gonçalves Dias, aparece pela primeira vez verificando os estragos. 2 minutos depois, G. Dias, como é chamado, conduz, junto com o major, um grupo de invasores para outro espaço do palácio. E só às 5h48, imagens do Salão Nobre mostram manifestantes presos. O presidente Lula, que estava no interior de São Paulo, chega ao palácio às 9h32. As imagens com a participação do então chefe do GSI serviram de combustível para a oposição cobrar a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso, o que deve ocorrer nesta quarta-feira. A Polícia Federal, G. Dias, disse que não tinha condições de prender os manifestantes sozinho. Por isso, encaminhou os invasores para serem detidos no 2º piso. Chefe provisório do GSI, Ricardo Capelli defendeu G. Dias. Numa postagem ontem, ele citou que o general Augusto Heleno, que chefiou o gabinete no governo Bolsonaro, pilotou o carro por 4 anos e entregou o veículo avariado e contaminado para o general G. Dias, que pilotou por apenas 6 dias. E emendou: no 7º dia, o carro pifou. De quem é a culpa? Perguntou. Agora há pouco, o Capelli se reuniu com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e detalhou as mudanças que pretende promover no GSI. Há uma determinação do presidente da República para que a gente acelere a renovação dos quadros funcionais. Isso é absolutamente natural em toda mudança de governo. Então a gente está acelerando. Em paralelo, nós estamos reunindo informações sobre as funções, as atribuições do GSI para que o presidente possa tomar a decisão sobre a manutenção da atual estrutura, eventuais ajustes, alterações na sua volta ao Brasil. João, os militares que estavam ali, que são do GSI, que ficaram inertes diante de tudo que estava acontecendo ali naquele momento, eles cometeram crimes? Pode ter sido, para isso há o inquérito, mas eu acho que a questão a gente tem que analisar anteriormente a isso, não é? E quando alguém falou em apagão, realmente houve um apagão no sentido de seguir os protocolos, porque há protocolos para tudo isso, ou pelo menos havia. Não é? Por exemplo, a proteção dos próprios, do Palácio do Planalto, das pessoas do governo, tem protocolos extensos sobre essa questão, dizendo a responsabilidade de cada um e como agir nesse caso de chamar o protocolo. Então, você primeiro, tem o primeiro erro desse governo, eu acho que o meu querido amigo Zé Múcio errou, no sentido quando ele falou assim, não, vamos fazer uma média com os militares e vamos deixar aqui os chefes, os mais antigos. Aí, no caso, a antiguidade não é posto, certo? Você tem que escolher as pessoas que são mais afinadas com a sua política. E, nesse caso específico, todos esses servidores que vinham da área militar estavam todos comprometidos com o governo anterior. Você não tinha outra coisa senão fazer, senão demitir todos. Não é? E como são militares, eles sabem como é que isso funciona. Mudou o comando lá em cima, sabe que vai mudar todo mundo. E aguarda ali na questão para chegar o sucessor. Então é muito ordenado isso. Agora, no caso dos protocolos que eu digo, muito bem, a responsabilidade de proteger o Planalto é do GDF, da polícia do GDF. Se a polícia do GDF falha, você chama o quê? As autoridades federais, particularmente, desde Batalhão da Presidência, Batalhão do Planalto, todas as estruturas militares próprias organizadas para fazer isso. E isso já funcionou. Em 1987, o governo Sarney, a oposição, fundamentalmente o PT e outras pessoas, fizeram um movimento para o Planalto de grande volume de pessoas, mais gente do que teve nessa de 8 de janeiro. Né? Eles foram contidos na rodoviária.
Houve muita pancadaria, muita prisão e foi contido. E o que aconteceu? Foi o protocolo, GDF com tropas federais. Em 2013, para a gente ficar só no passado, Dilma, presidente, houve também uma mobilização para ir lá e tirar a Dilma à força. Naquela mobilização tinha claramente a iniciativa das pessoas de invadir o Palácio do Planalto. Foi contido. O GDF vacilou um pouco, veio as tropas federais e resolveram. Protocolo. Nesse caso do governo, os protocolos não foram convenientemente acionados. Isso é o problema. Aí você passa a ter o que decorre dessa não utilização do protocolo. Saber se o cara pode mandar prender ou não pode prender. Evidentemente, a gente vai dizer o seguinte, se eu estou de frente à turba, eu não vou tirar. Eu já vi alguém falar assim, não, o general tinha que tirar o revólver e dar ordem de prisão. Tá bom, tira o revólver, dá ordem de prisão e a turba ataca o general e toma o revólver dele. Como é que faz? Ele vai atirar e vai matar uma pessoa? Há uma regra de contenção, que, aliás, não é própria dos militares, isso é para a polícia que aprende isso, que quando você enfrenta a turba, você tem que enfrentar a turba estrategicamente em número maior, ou, pelo menos, ostensivamente, com um aparato que mostre à turba que você é superior a ela. Então, não adianta você ter atos de heroísmo. Nós não estamos aqui no mundo do Rambo. Então, é possível que esses militares tenham agido corretamente. Quem vai dizer isso? Os instrumentos de investigação. As devidas sindicâncias e os inquéritos abertos pela Polícia Federal. Com transparência, ouvindo todo mundo e verificando o que aconteceu. Sabendo que os protocolos não foram convenientemente acionados e há protocolos para prever e para proteger os próprios públicos e os governantes nessas situações. E você vai ver no próximo bloco. O Ministério da Saúde anuncia ampliação da vacinação contra a Covid-19 para todas as pessoas acima de 18 anos. E mais, dispara o número de ataques cibernéticos a dispositivos eletrodomésticos conectados à internet. A gente volta em instantes. O Ministério da Saúde anunciou hoje a ampliação do reforço da vacina contra a Covid-19 a todas as pessoas acima de 18 anos. A estimativa é que 97 milhões se imunizem contra a vacina bivalente. A medida vale para quem já completou o esquema primário de vacinação há pelo menos 4 meses. Empresas especializadas em cibersegurança alertam para o crescimento de tentativas de golpes em dispositivos que compõem uma rede conhecida como Internet das Coisas. Você sabe o que é a Internet das Coisas e para que ela serve? O Jornal da Cultura explica para você. Internet das Coisas é um conceito que se refere à interconexão entre objetos, sistemas, dispositivos do mundo físico à internet, de maneira completamente autônoma. Isso inclui eletrodomésticos, vestíveis, sensores, máquinas industriais e outros dispositivos que você pode conectar sem intervenção humana. Imagine hoje se você tivesse que controlar a água no seu prédio. Hoje você instala sensores sem ter que quebrar absolutamente nada na entrada do seu apartamento e a água pode ser individualizada por cada unidade do apartamento. Imagina que você tem uma grande plantação, você tem um sensor que detecta o quanto o solo está seco naquele momento. Você tem uma possibilidade de conexão desse sensor com a máquina de irrigação que vai dar o tempo exato, que vai avisar um outro sensor dizendo a umidade do solo já está ok. Então não corre o risco de você, por exemplo, perder a plantação. E o que vai trazer isso para o homem? Vai trazer conforto, vai trazer agilidade, vai trazer responsabilidade para as pessoas e mais do que isso, vai fazer o ser humano viver muito melhor. E uma pesquisa realizada por uma empresa especializada em cibersegurança apontou que em apenas um mês, os ataques a dispositivos ligados à internet, que compõem a internet das coisas, saltaram 41% ao redor do mundo. Ataques cibernéticos apenas a computadores e celulares já são coisa do passado.
As invasões aos sistemas de empresas por outros tipos de aparelhos, que formam a internet das coisas, como máquinas industriais e automóveis, aumentaram mais de 40% entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, segundo o relatório da empresa de segurança cibernética Check Point. Num ranking elaborado pela companhia, a América Latina aparece em terceiro lugar no número de ataques, atrás da Europa e da Ásia. São 60 tentativas de invasão em média por semana a dispositivos de empresas de todo o mundo, número 3 vezes maior do que o registrado há 2 anos. Mas não é só no mundo do trabalho que esses ataques têm preocupado. Geladeiras, televisões e até as lâmpadas de casa se tornaram portas de entrada a cybercriminosos. E com a chegada do 5G, os ataques devem aumentar cada vez mais. Hoje, tornar uma casa inteligente custa muito pouco. Existe hoje kits que são vendidos como lâmpadas, interruptores, onde se torna extremamente irresistível as pessoas colocarem algo em sua casa para uma potencial automatização. E o risco começa a surgir da seguinte maneira: as pessoas instalam do jeito plug and play, plug e reza. Então, se nós não configurarmos algo do ponto de vista de segurança que seja diferente do padrão, infelizmente nós teremos vários ambientes que poderão ser invadidos por criminosos. Para especialistas, ao ter dispositivos conectados à internet, é preciso reforçar a segurança. Normalmente existe um software com login e senha que deve ser configurado para poder gerir esses dispositivos inteligentes. Então, a definição de uma senha minimamente segura, somada à utilização de um antivírus e outras medidas de segurança, como, por exemplo, segmentar esses dispositivos em uma rede apartada da sua rede sem fio, é algo minimamente recomendável do ponto de vista de segurança. Taz, por que a América Latina é tão atingida pelos cyberataques? Por que nós somos um alvo tão fácil? Você quer a visão otimista ou a pessimista? A otimista é porque nós temos riquezas, né? Você só é atacado se você tem produz algo a oferecer. Riqueza. O Brasil é um país importante economicamente, comercialmente, e o outro lado, pessoal, é que nós não cuidamos da segurança, né? E acho que tem uma forma muito fácil de você entender o que é a internet das coisas. Qualquer coisa que chama inteligente, né? TV, Smart TV, smartphone, qualquer coisa que tem algum tipo de inteligência, isso daí, obviamente, é um marketing, né? Mas diz que está aberto, é um dispositivo que está aberto, está se comunicando com o outro, tá? E aí é bom você saber, a sua televisão, ela tem vulnerabilidade. A babá eletrônica, que ficou muito famosa, né? Houve uma invasão importante quando surgiram as babás eletrônicas, é vulnerável. E aí, o que eu quero sugerir, Karen, para você, para o João, para todo mundo, é o seguinte: você deve perguntar assim: eu preciso disso? Eu preciso de uma lâmpada que acende sozinha. Porque não existe uma maneira eficiente de proteger nossos bens, até então. Não, assim, eu até daria um passo antes, assim. Será que vale a pena você contratar um equipamento ou algo com uma lâmpada que acende sozinha? O quanto que aquilo está te trazendo de benefício? Você está indo numa onda? Por que você está mergulhando numa água que você não conhece os peixes que estão ali dentro, você entendeu? E aí, o meu filho, o Miguel, que agora já é um rapaz, tudo, quando ele era criança, ele tinha uma frase que eu levei para o resto da minha vida. Eu falava: Miguel, vamos comprar isso? Não sei o quê. Ele falava assim: não precisa, papai. Então, eu acho que todo mundo tem que pensar do que a gente precisa. Cada porta que você abre, por uma coisa que você vai fazer uma graça com um amigo, olha aqui, essa frigideira agora que frita um ovo sozinha, como se não fosse legal você ter uma frigideira e você fritar o ovo, entendeu? Você está abrindo portas para um pessoal que é muito bom, viu? O pessoal no Brasil é muito bom de crime cibernético. E depois do Jornal da Cultura tem Roda Viva, que hoje recebe o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Já está tudo pronto no estúdio do Roda. Participam da edição desta noite Yuri Pita, analista de política da CNN Brasil, Malu Gaspar, colunista do jornal o Globo, Mariana Carneiro, editora da coluna do Estadão, Mariana Halbert, repórter do jornal digital Poder 360 em Brasília e Ranier Bragon, repórter especial da Folha de São Paulo em Brasília. O programa terá ainda os desenhos em tempo real do cartunista Fernandes. E no comando do Roda Viva está a jornalista Vera Magalhães. É daqui a pouquinho, às 10 da noite.
E você vai ver em instantes, concessionárias responsáveis pelos aeroportos mais movimentados do país querem renegociar uma dívida de 5 bilhões de reais com o governo federal. E ainda, brasileiros que estavam no Sudão conseguem deixar o país em guerra. Nós voltamos já já. Empresas que administram os maiores aeroportos do Brasil tentam renegociar uma dívida de 5 bilhões de reais com a União. O modelo de concessões, criado há quase 10 anos, enfrenta o auge de uma crise que piorou durante a pandemia. A proposta das concessionárias que administram os aeroportos de Brasília, Natal, Galeão, no Rio de Janeiro, Cumbica, em Guarulhos e Confins, em Minas Gerais, é renegociar 5 bilhões de reais em outorgas com desconto de 10%, segundo a apuração do jornal Folha de São Paulo. As empresas querem ainda pagar o restante do que devem com precatórios, que são títulos de dívidas da União pagos pelo Tesouro. Esse tipo de negociação é possível desde 2021, quando uma emenda sancionada pelo Congresso autorizou a utilização desses títulos no pagamento de compromissos de concessão. Então, fazer negócio desse jeito é muito bom, né? Ou seja, vai ajustando e beneficiando aquele que se propôs a comprar e administrar o nosso aeroporto. A privatização dos aeroportos percorreu até agora uma rota turbulenta. A ideia de repassar para a iniciativa privada a administração dos terminais começou em 2011, no governo de Dilma Rousseff. Em menos de 10 anos do início das concessões, os sinais de que as contas não fechavam passaram a ficar mais evidentes. É o caso do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A concessionária Rio Galeão assinou em novembro do ano passado um termo aditivo para a devolução do terminal. Mas o problema vai além da questão financeira. Hoje, durante evento promovido pelos jornais O Globo e Extra, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o prefeito da capital, Eduardo Paes, chamaram a atenção para a diferença da demanda de passageiros entre os dois aeroportos da cidade. Enquanto o Galeão, na Ilha do Governador, vive um esvaziamento, o Santos Dumont, no centro da cidade, anda lotado. A nossa lógica como solução é olhar, sim, no sistema multi-aeroportos. Ou seja, você tem que olhar a operação de um pensando na operação de outro. Castro e Paes seguem amanhã para Brasília, onde terão encontro com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, para discutir o tema. O Galeão é fundamental para o Rio de Janeiro, para a sobrevivência do Rio de Janeiro, para aquilo que nós somos e o que nós representamos para esse país. João, parece uma proposta indecente. Como é possível uma concessionária pague uma dívida para a União com precatórios da própria União? Quem vai pagar essa conta final? A União deve. Então, eu comprei uma dívida e pago. Isso é previsto no Código Civil, certo? Então, não há nenhum problema. Não há nada de errado. Não, a mesma coisa. Você deve para o TAS. Eu devo para você, certo? Eu vou lá, compro o título do TAS e pago para você compensando uma dívida pela outra. Isso é possível, isso é viável. A discussão que tem aí é o seguinte: a dívida da União tem um valor de face, X, e é corrigida por um juro Y. Tá? Ela vai vencer ainda lá na frente. Não é? Eu quero usar o valor de face dessa dívida para abater o que eu devo com o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional não quer receber pelo valor de face, ele quer um desconto. Então é uma discussão negocial que eu acho que pode chegar a bom termo, mas eu não sou contra isso, eu sou a favor. Não só na dívida das concessões, mas em todas as dívidas que o particular tenha com o Estado, ele possa pagar com dívidas que o Estado tem com a sociedade. E aí reduz, ao final de contas, o que acontece? O déficit público, a dívida do Estado brasileiro reduz e é bom para todo mundo. Agora, o que se precisa fazer é revisar a forma como as concessões foram feitas, particularmente no caso dos aeroportos. Eu participei e conheço bem. Uma das concessões que não está entre essas aí, eu que montei o consórcio que disputou, vencedor, e fui presidente da concessão por um bom período, que é a concessão de Viracopos. O que acontece é o seguinte: esses editais foram montados com bases muito pensadas, muito turbinadas. Então, por exemplo, Viracopos, que é um aeroporto que eu conheço bem, se imaginava que em 30 anos você teria 85 milhões de passageiros ano em Viracopos.
Nunca. Nós estávamos todos muito otimistas. Então, você tem que rever as bases de concessão para fazer com que essas concessões tenham bases sólidas. Galeão, por exemplo, tinha uma obrigatoriedade para a concessão de construir um novo terminal para não sei quantos milhões de passageiros. Você não tem esses milhões de passageiros. Então, as obrigações do concessionário devem ser adequadas àquela efetiva ocorrência econômica daquele momento. Aí a coisa funciona e a gente pode até ter um Galeão funcionando bem. As forças que se enfrentam no Sudão concordaram em um cessar-fogo de 72 horas. O conflito armado entra na segunda semana e já deixou mais de 420 mortos. Cidadãos estrangeiros estão se retirando do país, entre eles o grupo de jogadores brasileiros. O anúncio foi do secretário de Estado americano. Antony Blinken disse que depois de intensas negociações, os generais que se enfrentam vão baixar as armas por 72 horas a partir da meia-noite de hoje. Blinken ainda afirma que vai continuar trabalhando para a volta de um governo civil no Sudão. A trégua é fundamental para as operações de retirada. França, Itália, Espanha, diversos países passaram um dia envolvidos no resgate de seus cidadãos e diplomatas. Os embarques são feitos em aviões militares em uma corrida contra o tempo. O movimento foi intenso na fronteira do Sudão com o Egito, com grandes filas de ônibus tentando deixar para trás o conflito. Em um dos veículos está o grupo de 9 brasileiros, atletas e comissão técnica do time de futebol Al-Merrikh, que enfrentou cerca de 1.000 quilômetros de estrada para deixar o país. A situação é dramática para quem não tem como deixar a capital Khartoum. Uma semana de combates deixou 420 mortos, incluindo 264 civis e mais de 3.700 feridos. As Forças Armadas, o general Abdel Burhan e o grupo paramilitar de Forças de Apoio Rápido, liderado pelo general Mohamed Dagalo, que se uniram para o golpe de Estado em 2021, agora se tornaram inimigos na disputa pelo poder no país. Apesar do cessar-fogo acertado entre as partes, o cenário do Sudão é muito preocupante. Veja o comentário do correspondente da Cultura em Londres, Leão Serva. É tudo bastante surpreendente na guerra civil que começa agora no Sudão. Para começar, ela não tem raízes étnicas ou religiosas, como é tão comum na África, especialmente nesse país dividido entre catolicismo no sul e muçulmanos no norte. Os dois generais que disputam o poder estiveram juntos até poucos meses atrás. Eles comandaram os massacres de Darfur durante quase 20 anos. Em 2019, assinaram os tratados de paz e prometeram apoiar a transição democrática. Em 2021, juntos deram o golpe de Estado. Agora, surpreendem o mundo com uma violência sem par dentro da capital. Pegaram todas as potências de surpresa. Diplomatas e cidadãos de todos os países ricos do mundo estão saindo correndo assustados sob tiros da capital Khartoum. O prognóstico é bastante sombrio. Por trás do general Al-Burhan, o homem forte do país, está Vladimir Putin, da Rússia, que pode repetir no Sudão o que fez na Síria, onde, ao apoiar um ditador isolado e à beira da derrota, o conduziu durante 10 anos até a vitória final. Agradecemos a presença do advogado João Santana e também do comunicador e apresentador do Provoca, Marcelo Taz. Boa noite, João. Boa noite, Karen. Até a próxima. Boa noite, João. Boa noite, Karen. Boa noite a todos. Nós terminamos essa edição antecipando as comemorações dos 49 anos da Revolução dos Cravos, que enterrou a ditadura salazarista em Portugal. A data é celebrada amanhã, mas aproveitamos para também homenagear Chico Buarque de Holanda, que finalmente recebeu hoje o Prêmio Camões, concedido há 4 anos. É de Chico a música Tanto Mar, composição que saudava a Revolução Portuguesa.